bem, muito bem. Tá começando o primeiro Por Trás dos Seus Discos, um podcast que a gente vai falar sobre música, história, tudo misturado. Eu sou Henrique Lima, espero que vocês curtam. E ao meu lado tá o... Sou o Mumu, tudo bem, pessoal que está assistindo aí? É um prazer estar aqui contigo, Henrique, né? Nessa nova empreitada aí que a gente vai falar sobre alguns discos que a gente acha bacana, algumas histórias, né? Em geral que envolve o mundo da música, de uma maneira descompromissada, né? Como se estivesse contando um caos. Como tudo começou numa festa, conversando sobre música, depois pro Panamá, aí a gente decidiu gravar tudo isso, né? Mas eu acho que é importante o pessoal saber aí, a primeira história que a gente tem, na verdade, não é uma história, né? É uma teoria. Que a gente vai trazer a teoria do Paul is Dead, para quem não sabe, a teoria do Paul McCartney falecido, Paul está morto. E tu quer começar falando um Não, pouquinho? essa aí é uma das primeiras fake news, né? Se tu for ver, né? Esse é o grande terraplanismo bitomaníaco. Se tu for ver, é essa história que o Paul morreu, né? E para quem não conhece essa história, fazendo uma breve síntese, teve um momento ali em 69 que começaram a dizer que o Paul McCartney tinha morrido, né? Porque ele tinha sofrido um acidente e tudo mais, e a história virou uma coisa gigante, que até acabou influenciando na própria vida ali do Paul e dos outros Beatles, né? Tudo mais. E a gente vai tentar dar uma detalhada nessa história para vocês entenderem como essa fake news aconteceu, né? Sim, a princípio, aparentemente a história chegou de fãs dos Estados Unidos, né? Que bombou muito mais lá nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Que os caras ligaram para um DJ numa rádio assim, tem essa história aqui, ó, aconteceu isso, isso e aquilo. E aí o cara entrou na jogada ali, começou a conversar acho, com ele durante a transmissão do programa, né? E aí começa a trazer indícios nas letras das músicas, nas capas dos álbuns, de que o Paul teria morrido, né? E a princípio ele teria morrido lá em 66, né? Entre o, 66. entre o álbum o Help e o Rubber Soul, né? E a partir disso, as letras do Rubber Soul trazem que muitas mensagens, né, que dizem algumas músicas que falam que ele é um novo homem, que ele se parece muito, mas não é. Mas não a teoria não traz só essa morte dele, né? Traz ainda que ele foi substituído, né? Colocaram um sósia. Colocaram o Swazi, que tinha até o nome dele, que era o Billy Shears, né, que os caras chamavam, e até há controvérsias que tinha outro nome, pô, mas o cara era um cara que não existia, né. Eu sempre achei, assim, sabe o que eu achei dessa história, assim, aparentemente, eu sempre achei assim, pô, então eu nem fiquei nessa história, assim, se aconteceu, né, tá muito bom, porque esse novo Paul que veio, ele é tão bom e até melhor, né, porque os últimos discos dos Beatles foi ficando cada vez melhor, então tá tudo bem, nem vou checar isso, acho que é, sabe. Mas o boato começou, na verdade, em 66, né? Quando ele teve o acidente. É porque assim, ó, o Paul ele se retirou, né? Porque ele não aguentava mais, todos aqueles repórteres ali em cima dele, ele se retirou, né? Foi morar mais afastado e tudo mais. E ele teve um acidente de carro nessa época, né? Que foi noticiado tudo, mas ninguém deu muita bola. Aí quando começou esse boato, né, dos americanos ali em 69, que tudo veio à tona, que começaram a falar que a história era verdade, tudo mais, que tinha esse sósia. E aí começou, em primeiro momento, o Paul ele não quis dar entrevista, porque ele não quis, assim, não vou ficar falando sobre isso, porque, né? Só que isso começou quando teve aquele boom dos repórteres querer saber, porque o Paul não dava entrevista sobre isso, então eles falaram, então ele tá morto mesmo, né? Como eu- Calou, consentiu, né? quem cala consente. Daí aí tipo, começou toda essa confusão, né? Que com certeza o John Lennon, espirituoso do jeito que era, ele começou a brincar com isso, né? Porque se tu for ver ali no Strawberry Fields, no final ele fala eu enterrei o Paul. Uhum. E aí a galera já começou a achar que era isso. Aí, tipo, no final depois ele foi falar que não era, que ele não tinha falado isso, que ele tinha falado o nome de uma pimenta que ele usava lá. Aí o John adorava esse tipo de coisa, né? E até depois, assim, começaram a dizer que aquela música do álbum branco, Revolution 9, de trás pra frente, falava isso também, né? Que o Paul... Aí a gente entra em várias teorias, né? Porque as pessoas começaram a dizer que a capa dos discos que vieram depois também tinha a ver com isso aí,
Por exemplo, os próprios Sgt. Peppers mesmo, que se tiver aí a imagem para colocar, a gente pode colocar para a galera ver que é como se fosse assim, tipo quase um funeral do Paul ali, onde está escrito Beatles ali, quase um funeral, daí tinha o baixo dele assim para canhoto ainda ali embaixo com Três umas. cordas, né? Simbolizando que tá faltando uma. E ainda tem ali, quando fecha Beatles ali, tem mais um olho que puxa, parece que é Leso ali, a ilha, né, onde aconteceu, e várias teorias, né, disso que o Paul já tinha, que esse Paul novo, que esse Paul dublê, que entrou, que virou o Paul, ele já tinha aparecido em outros discos, lá em outros filmes, lá do Hard Sim. Day's Night, do Help, e diziam que esse cara era um cara que já tinha É, participado. parte disso, né? Que, ok, aconteceu um acidente, o que se sabe, o que é de fato, né, real ou não, né, porque é uma teoria, o Paul sofreu um acidente, ele se machucou, né, o lábio, se eu não me engano, até no clipe de Paperback Wright, Que ele ele tava com o dente aparece quebrado. com o dente quebrado ali, um cortezinho no lábio, e E o foi isso. Rain também, né? Aí a história começa a trazer outras facetas, né? Na música A Day in the Life do Sgt. Peppers, conta que, na verdade, ele explodiu a cabeça, ele não viu a sinaleira, atravessou o cruzamento e explodiu a cabeça sendo atropelado. Isso diz na música, né? Não diz o Paul, mas diz o personagem da música, né? Porque ele está se referindo a alguém. E aí começa a trazer isso. Só que aí, tá, o Paul morreu, e aí o que que acontece? Os Beatles estavam num boom muito grande, a banda não poderia parar, né? Aí então a ideia foi de colocar o sósia, que foi um cara que interpretou ele no cinema, né? Porque eles lançaram o A Hard Day's Night, o e o segundo It's for Sale. Beatles for Sale. Não, não, mas o filme. Foram dois filmes. O A Hard Day's Night. Depois teve o Help, não? Isso, Help, é. E aí ele interpretou como dublê o Paul, então os caras encontraram ali alguém muito parecido com o Paul, né? Não, e essa história, cara, mas já imaginou se existisse a Sônia Abraão na época? Tipo, aí, cara, essa história, ela não acaba, né? Agora tem internet, ela não acaba. Um diz uma coisa, outro diz outra, ela vai indo, vai continuando a lenda, né? E o próprio Paul, cara, ele também, assim, depois ele começou a desencanar um pouco disso aí, porque em 73 ele lançou aquele disco Paul's Live. Pois lá, Paul tá vivo. E aí ele já tinha tido a referência no disco do Abbey Road, no final, né? É que eles estavam ali atravessando a rua, que dizem que o Paul tava de chinelo, né? Porque essa história, para quem viu agora o Get Back, dá pra sacar, assim, que eles sempre tinham a ideia de fazer uma coisa muito grandiosa, assim, a gente vai gravar, sei lá, o próprio Get Back, né, que ia Uhum. ser numa montanha, lá num lugar, lá que eles iam ir, eles ficavam todo no Get Back falando que eles iam fazer isso, e no final eles, vamos subir aqui no telhado e já era, da gravadora, e vamos gravar aqui mesmo, né. E aí, tipo, nessa história também é uma história parecida, assim, né? Porque eles também ficavam falando que eles iam ir pro Everest, fazer a capa do Abbey Uhum. Road, ia ser lá no Everest, no pico do Everest. Então, quando é que a gente vai? Não, acho que semana que vem a gente vai. E aí, não sei o que, acho que daqui 2 semanas, fica tranquilo aí. Vamos gravar Não, o vamos gravar. piloto do podcast. Vamos Semana que gravando vem a gente antes, a semana grava. que vem a gente vai lá no pico. E aí eles meio que. Cara, quer saber? Vamos na frente do estúdio, vamos atravessar a rua. E aí o Paul pegou e tava de chinelo, tudo. Fizeram várias fotos com chinelo, mas chegou uma hora que ele tirou o chinelo e ele ficou ali de pé descalço. E os outros três de sapato, né? E aí falaram que, essa é a prova que o Paul tá morto, que eles querem mostrar São também. muitos simbolismos, né? É curioso, inclusive, né? Porque cada um tem um terno de uma cor e, curiosamente, cada um representa, né? O John Lennon tá de branco, que seria o padre, Isso aí. o Ringo ele tá de preto, e aí. Não, o Ringo ele tá com um azul marinho, uma Não, coisa quem tá com a assim. azul marinho é o George, que falam que ele é o George. É coveiro, o né? coveiro, é o O coveiro. Ringo acho que E tava no funeral, acho ali, tipo. e o Ringo é o cara que tá ali, né? Que É. foi presente. E o Paul com o terno preto, de pé descalço, um cigarro na mão direita, ali uma placa de um carro dizendo Linda McCartney viúva, né? LMW. E tem também.
a placa de um carro que tá ali, se não me engano, que é um Fusca, eu acho, É. que tem também uma referência à idade que ele teria se ele tivesse vivo. E É, tá LMW, IF, é isso, C, né? Se, e aí 28, né? Que seria a idade que ele teria, né? aí depois, quando ele fez o Pose Live, ele brinca com essa placa do carro ali, muda ali pra 54, acho. 50, a idade dele É, e ele muda até o passar dele, né? Ele tá levando um cachorro, né? E aí o pessoal diz que ele tá que todos os Beatles estão caminhando num passo, um passo à frente do outro, direita na frente da esquerda, e ele é o único oposto. E aí na capa do Pose Live ele troca também, né? ele tá com, Troca a ele tá com passada. o cachorro, não sei se é a Marta, acho que não é a Marta, o cachorro que ele tá ali, né? É, eu acho que já é outro cachorro dele, mas eles sempre brincaram com essa capa do Abbey Road ali, e depois ele, quando acho que ele fez uma foto até com a Linda, levando o pônei dela. Se era um pônei, se era um cavalo, agora não lembro, acho que era um cavalo, que eles atravessaram e fizeram eles levar um cavalo lá, cara, tipo, mas, cara, isso aí é um prato cheio pra quem é bitomaníaco, que gosta dessas histórias, assim, porque todo mundo que eu converso, assim, da galera que gosta dos Beatles, dá risada dessa história, né, cara? Tipo, eu não sei se tem alguém que acredita nisso aí mesmo, assim, deve ter alguém, aquele cara, assim, cara, eu acho que tem gente que acredita em cada coisa, né, cara? Sim, Cara, mas eu ouvi falar ali, deu no Whats, que é o Paul mesmo, que o Paul morreu mesmo, cara. Tipo assim, aí, e tem um primo meu ali que falou que é verdade. E aí esse cara acho que ele vai acreditar, cara. Então, são os beleza. conspiradores, né? Tem em São os, tudo que é lugar. cara, Mas, tem. mas é uma história que ela é incrível, né? A gente tá dissecando aos poucos, né? Até trazendo um paralelo, um pouco na frente, um pouco atrás. Mas é uma história muito boa, porque ela vai se fechando, assim, e vai ficando muito próximo do real. Claro, não tem. Eu não acredito porque não tem lógica em tipo, um personagem, não, uma figura pública, o Paul McCartney morrer, ninguém saber disso a não ser eles, e substituir ele. É uma coisa absurda, né? Como Uma coisa. outras teorias conspiratórias, por exemplo, que o cara não subiu na Lua, que o Elvis não morreu também, Sim, sabe? Tem essa galera, né? E tem público que consome isso aí muito. Então, por isso que. Isso é uma coisa interessante de falar dessa história, porque não tinha como checar muito bem naquela época, né? Então, tinha várias coisas conspiratórias que acabavam vendendo bem novas revistas, novas coisas assim, que eram tipo os blogs de antigamente. Por exemplo. é, Quem mais que tem de conspirador, assim, dessa história, assim, tipo, se tu não tivesse internet ali, os cara não teriam como vender essa revista, por exemplo, o Triângulo das Bermudas, por exemplo, né? Se tu for ver, assim, eu já li um livro do Triângulo das Bermudas assim como todos os fatos conspiratórios, tipo, tem muita coisa que tu fala assim, mas então se teve isso aí, então, olha aí, ó, daí tu já junta com outro. E aí tu não tinha como checar, então, assim, ó, surgiam várias revistas com o negócio lá do Triângulo das Bermudas, que, caiu lá, assim como vários aviões e navios aham. naufragavam por todos os lugares, ali tinha todo um mito e não tinha como checar. Então, hoje em dia, se tu for checar. Só que eu tava lendo o livro, então, eu não queria checar, daí ia acabar com o livro, né? Daí eu li todo o livro, e depois, assim, beleza, fui lá checar e eu vi que era muito mito, que se faziam, e tinha até os caras lá que já eram conhecidos por fazer esses mitos e a galera não tinha como checar. Então, esse mito também dos Beatles também era uma coisa assim, que aquelas revistas Mercy Beat, todas aquelas coisas, Sim. óbvio que essa aí acho que não ia falar, né? Mas que estavam em torno dos Beatles, elas acabavam vendendo, né? Sim, vende porque é história, né? E principalmente porque na época ele optou por não se pronunciar, não responder. Ele inclusive é engraçado isso daí que tempos depois ele falando sobre essa história novamente, ele fala que na época as pessoas ligando pra ele, pô, tu tá morto e dele, olha, eu acho que não. E não, mas como é que eu posso acreditar nisso? Aí ele falou que esse questionamento acabou trazendo um questionamento Existencial. existencial dele, tipo, é, será será que eu tô vivendo? Será que eu tô morto? O que é isso?
E aí ele disse que pirou um pouco nessa ideia, né? Mas é. Como que tu se prova que tu tá É, vivo? como é que tu vai provar que tu tá vivo, né? Se não serve tu cantar Yesterday ali pro cara e nem tu aparecer ele na frente sendo pouco, como é que tu prova que tu tá vivo? Exatamente, né, cara? Mas é, cara, é uma teoria que é muito louca, assim, principalmente a galera trouxe referências nas letras das músicas, né? A Day in the Life, né, que narra a história da morte dele, né? Então, Tem a própria She Living Home também, que é a outra música que contava a história, na história da música contava sobre o acidente que eles tinham feito, porque eles tinham visto no jornal uma moça que ela tinha fugido de casa por uhum, causa, né, que conta na letra, né, She's Living Home, que ela tinha fugido porque o pai dela não deixava ela ser quem ela era e tudo mais, né, e tinha dado todo uma história, né, assim, tipo, disso aí, que eles começaram também a fazer cruzamentos, assim, das histórias que tinham a ver com aquela letra, né. sim. Então, o John Lennon deve ter adorado aquilo ali, cara, porque ele deve ter feito todo mundo ficar enlouquecido, assim, Não, com a história. e inclusive isso das letras das músicas terem referência, quando vê, bom, o John Lennon era um baita no escritor, né? Quando vê, ele pegou e fez de propósito, né? Tipo, eu vou dar uma provocada. Essa aqui eu vou dar Não, uma tinha essa provocadinha teoria porque neles, né? diziam assim, se o Paul era ácido, o John Lennon era sulfúrico, né? Ah, com certeza. Não, e inclusive depois do que estoura essa teoria em 66 ali, os álbuns seguintes, aí a galera traz muita referência. E aí no Revolver, que veio logo em seguida, aí tem essa música Dr. Robert, né? Que ele fala que, você me transformou num novo homem, you're a new very man. E você me transformou num novo homem, e aí tem essa teoria, a teoria encaixa que o Dr. Robert foi o doutor que operou o Billy Shears, né, o novo Paul McCartney, Assim. né. Aí, por trás disso, ainda numa outra teoria, que nada se é comprovado, né, porque é muito boato, na verdade o Dr. Robert, ele era o fornecedor de coisas ali do John Lennon, Sim, né. sim, sim. Era- Não só ele, como também o próprio Bob Dylan também, né? Amigo, levava algumas coisas pra eles as próprias letras começaram a mudar, né? Filosoficamente falando, por causa que no início as letras eram bem simples, né, cara, dos Eles Beatles. amadureceram, né, Se ao tu for longo do tempo. ver, eles ali, tipo, pega na minha mão, né? Aquelas coisas assim. E aí depois, quando eles começaram a escutar o Dylan mesmo, muita gente não conhece, assim, o Dylan aqui, porque não entende, assim, as letras, né? Então, não sabe por que ele veio, assim, pô, o Dylan ganhou o Grammy, ganhou o Oscar, ganhou o Nobel de Literatura, assim. Ele foi, acho que o único que ganhou esses três. Então, é, coisas tem ali, né, cara, nas escritas. Então, assim, tudo ficou muito mais duplo sentido, até triplo sentido nos próprios Beatles, né? A partir desses discos ali, a partir do Revolver e tudo mais. Então, assim, ó, pro John Lennon fazer uma brincadeira com a galera que acreditava nisso era fácil nas Ah, letras, porque tinha muita completamente. coisa duplo sentido ali, né? Sim. E inclusive, voltando para teorias, o cara vai lembrando das coisas, né? Essa questão de que eles amadureceram, do deixar do eu te amo, do pego na minha mão, e para melhorar, até sonoramente, né? Utilizar mais instrumentos. E foi nesse tempo que eles deixaram de se apresentar ao vivo porque as músicas, os arranjos foram ficando mais difíceis, né? Porque não, tudo um pouco ali, né? Eles não conseguiam se escutar também, muitas vezes não tinha uma tecnologia ali para eles poder apresentar o que eles faziam em estúdio. E foi no mesmo tempo que coincidiu com a morte do Paul, né? Aí foi um prato cheio Então, para o pessoal, né? Mas com certeza eles não conseguiam mais ali, até quando foi no X-Stadium ali, eu acho que foi aquela gritaria toda, né? Também eles reclamaram bastante que não, a galera não prestava atenção. E quando eles tocaram na Our Man também tinha vários vocais no início, não ficava igual o disco. E aí eles resolveram. O John Lennon, o próprio John Lennon, quando ele cansou de tudo ali, né? Ele foi o cara que começou tudo, né? sim. E aí quando ele cansou, assim, um pouco também, assim, de todo esse. O Paul já tava ali meio, né, querendo tomar a rédea de tudo. E aí o John, ele resolveu ficar meio recluso. E aí foi bem na época, né? Sim. Então eles ficaram, acho que um ano depois que acabou, assim, sem falar que eles tinham acabado, né? Porque o John ninguém queria falar.
né? É, Depois foi o Paul lá falar que eles tinham acabado, né? foi algo muito meteórico, né? Até porque dizem que o Paul, assim, né, ele gostava bastante das atenções também, embora ele se incomodasse com muito fã, mas ele não queria largar o osso, assim, da Sim. mídia, né? Então essa história dele estar morto também, em certo momento, depois de um tempo, começou a ser bom pra ele, né? Tanto que ele começou a brincar depois com isso, né? Mas a história meio que se termina da mesma forma que os Beatles se termina, né? Se acabam, é uma coisa muito meteórica, uma coisa muito que não estala assim, foi, né? Eu gravo o Get Back ali, tem o Web Hold antes, aí pouco se acontece ali, enfim, né? E aí já indo puxando mais pro lado da banda, né? Que daí o George também já estava querendo uma atenção maior, né? Como compositor, como músico, que ele não estava tendo mais esse espaço, né? Então meio que O George tem uma história boa que ele brincava com a galera que ele queria mostrar as músicas e a galera. Ó, quem viu Get Back, ele viu, né? O George saiu uma época ali, ficou meio. Não aguentava mais a galera. Há controvérsias. Tem outras histórias das conspirações, por que que o George saiu ali naquele momento ou não. E. E aí ele mostrava as músicas, pô, músicas belíssimas, que ele veio lançar depois no disco, né, dele, e ele falou que ele tinha, é como se ele tivesse uma prisão de ventre, assim, né, porque ele meio que ia mostrar um negócio e a galera meio que podava ele meio que guardava as músicas pra ele. sim. Aí quando os Beatles acabaram, ele fez o disco solo dele, né, o All Things Must Pass, que era um disco triplo com todas essas músicas, né, da prisão de ventre dele, e ele ganhou, tipo, disco de ouro, daí ele foi lá, não, então pendurou no banheiro dele. Tava lá no banheiro. É incrível, né? E dizem, né, comparando, que foi o melhor álbum da história de todos os Beatles separado, né? O John lançou, o Paul lançou, o George lançou e o dele foi o que mais pode-se dizer que foi o melhor, né? Foi o melhor. É, isso aí dá um outro programa até, só pra gente falar disso, porque, pô, os álbuns deles, todos ali, né? Até, Banda até, The até Run, os né? do Ringo, né? Uhum. Pô, o Ram também do Paul, esses. O primeiro do Paul também, que ele gravou tudo sozinho, tipo, esse que tem Maybe I'm Amazed, que a Uhum. galera fala que o primeiro disco do Paul é ruim. Pô, mas tem Maybe I'm Amazed, como é que é ruim? Tipo, um disco já garante, né? Uma música já garante aquele disco Sim. como no hall, assim, dos melhores. Mas com certeza, um disco triplo, né, que veio ali, e com a banda também, que o George chamou pra fazer, pô, é do Paul morrer mesmo. É. E algumas letras desse álbum que ele lançou, inclusive, são parcerias com Bob Dylan, parceria com o Jeff If Lynne, Not For né? You, né, com o If Dylan. Not For You, com Bob Dylan. Incrível, né? Incrível. Então, parece que, inclusive, quando terminou tudo isso, eles, ok, terminou, vamos seguir cada um com sua vida, assim, e eles quiseram se provar de alguma forma, né? Tipo, com seus talentos, né? O Paul, o John até já nem tanto, né? O John outra vibe, com a Yoko. E o George, com tudo aquilo que ele não conseguiu mostrar, né? Nessa reta final ali. O John, ele teve um acidente de carro também, porque ele não sabia dirigir, né? Aham. Aí ele foi se meter a dirigir lá, com a Yoko lá, e bateram, o carro caiu num barranco, mas não se machucaram. Daí tem até as fotos no Google, quem quiser procurar ali, ele tirou as fotos na frente do carro, assim. Aí ele não quis, Mas ele não ele morreu. não quis morrer, não. É. Mumu, acho que deu pra dar uma secada legal nessa história, assim. Se faltou alguma coisa, fica pra galera procurar também, né? Descobrir quando vê, trazer algo novo que ninguém não viu ainda. Pode trazer até pra gente ali nos comentários aí. E, pô, pra mim é um prazer, Henrique. Eu acho que é bem isso que a gente pensou, assim, fazer porque eu converso com o Henrique já há tempos, assim, quando a gente se encontra e sempre a gente disseca alguns assuntos e curte, assim, também, né? Então, deu pra dar um gostinho pra galera o que vai ser, né, esse nosso podcast. Eu acho que ficou maneiro. Então, galera, assim, a gente vai jogar nas redes sociais, vai jogar em tudo. Quem puder ir compartilhar, curtir, ouvir, seguir, vai ser muito maneiro, assim, a gente tá tentando trazer algo diferente, assim, contado por nós, né, nas nossas vozes, assuntos que a gente tem em comum e que eu sei que muita gente tem também. Então, para ter esse apoio vai ser muito maneiro.
Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, né? Feitoria, até a próxima. Valeu!